Uma menina conta ao seu pai algo aterrorizante sobre sua madrasta. Ele decide se esconder no armário e a cena que ele viu o deixou em choque. Antes da história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo o vídeo. Adoramos conhecer nossos espectadores. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias emocionantes. Boa história a todos! Rodrigo sempre soube que sua vida era simples, mas dentro dessa simplicidade ele encontrava felicidade. Ao lado de Janaína, sua esposa, e de Vitória, sua filha de 5 anos, os dias se preenchiam com rotinas tranquilas e momentos de amor genuíno. O apartamento em que viviam era modesto, mas acolhedor, refletindo a união daquela pequena família. O cheiro de café recém-passado, as risadas no fim da tarde e as brincadeiras no parque aos domingos faziam parte de uma vida que Rodrigo considerava perfeita em sua normalidade. Era uma manhã ensolarada. O sol invadia a sala com sua luz dourada, enquanto Rodrigo observava Janaína preparar o café da manhã. Vitória, sentada à mesa, balançava as perninhas no ar, impaciente por um dos bolinhos que sua mãe fazia. Papai, você vai brincar comigo hoje? Perguntou Vitória com os olhos grandes e brilhantes. Rodrigo sorriu, um sorriso tranquilo que carregava a segurança de que nada poderia mudar aquela paz. Ele bagunçou o cabelo da filha, fazendo-a rir. Claro, minha princesa. Depois que a mamãe voltar do mercado, vamos todos ao parque, certo? Janaína riu do outro lado da cozinha, enquanto colocava a massa dos bolinhos na frigideira. Vamos sim. E quem sabe tomamos sorvete depois, sugeriu, lançando um olhar cúmplice a Rodrigo. Vitória comemorou, batendo as mãozinhas na mesa. Rodrigo se aproximou de Janaína e a abraçou por trás, sussurrando em seu ouvido. Não sei o que fiz para merecer tudo isso, mas sou o homem mais sortudo do mundo. Janaína virou-se e o beijou suavemente. O carinho deles era visível até nos gestos mais simples. Vitória olhou para os pais, com uma expressão de desagrado, fazendo uma careta de brincadeira. Eca, papai e mamãe se beijando. Ela riu. Eles riram juntos, uma risada que ecoava pela casa, preenchendo cada espaço com amor. Rodrigo não sabia, mas esse seria o último momento feliz que teria com Janaína. A tarde caiu com uma leve brisa. Janaína precisava sair para fazer algumas compras no mercado e insistiu em ir sozinha, dizendo que não demoraria. Rodrigo, de início, quis acompanhá-la, mas ela garantiu que voltaria rápido. Vitória, sentada no sofá com seus brinquedos, se despediu da mãe com um abraço apertado. Volto logo, meu amor, disse Janaína, beijando o topo da cabeça da filha. Promete que vai trazer biscoito? Vitória pediu, fazendo sua melhor cara de menina boazinha. Prometo. E com um último sorriso, Janaína saiu pela porta. Rodrigo ficou na sala, observando a esposa ir embora pela janela. Algo no silêncio que ficou no ar o fez sentir um desconforto súbito, mas ele afastou o pensamento, afinal, era só uma ida rápida ao mercado, como tantas outras vezes. Ele voltou a brincar com Vitória. A pequena estava feliz e alheia a qualquer preocupação, apenas aproveitando a companhia do pai. Horas se passaram. O relógio marcava mais de 3 horas, desde que Janaína havia saído, muito mais do que o habitual. Rodrigo começou a sentir uma leve inquietação crescer dentro de si. Tentou ligar para o celular dela, mas sem resposta. Uma angústia inexplicável tomou conta de seu peito. Ele decidiu tentar novamente, dessa vez com insistência, até que finalmente o telefone tocou. No entanto, quem atendeu não foi Janaína. Uma voz desconhecida e grave do outro lado da linha trouxe a notícia que partiria o coração de Rodrigo para sempre. O senhor é Rodrigo Costa? A voz no telefone parecia distante, fria, como se estivesse se preparando para entregar um fardo pesado demais. Sim, sou eu. O que aconteceu? Minha esposa Janaína está aí? Perguntou ele, a ansiedade aumentando. Sinto muito informar, senhor.
houve um acidente? As palavras ecoaram como um trovão em seus ouvidos, cada sílaba sendo como um golpe. Rodrigo mal conseguiu ouvir o restante da explicação. Um caminhão havia perdido o controle, colidindo com o carro de Janaína em um cruzamento próximo ao mercado. As palavras morte instantânea se repetiam em sua mente, mas ele não conseguia compreendê-las. O chão pareceu sumir debaixo de seus pés. Tudo que era sólido e seguro em sua vida desabou em questão de segundos. Ele desligou o telefone, as mãos tremendo. Vitória, alheia à tragédia, continuava brincando no chão, sua risada inocente contrastando com o caos que acabara de se instalar na mente de Rodrigo. Ele não sabia como explicar para uma menina de apenas 5 anos que a mãe não voltaria para casa, não sabia como explicar a si mesmo. O funeral foi um borrão. Pessoas iam e vinham, oferecendo condolências, mas Rodrigo mal as registrava. O vazio deixado por Janaína era insuportável. Ele se sentia perdido, sem rumo, tentando ser forte por Vitória, mas cada vez mais afundado em sua própria dor. As noites se tornaram longas, assombradas por memórias e pela ausência gritante ao seu lado na cama. Vitória, ainda pequena, não entendia completamente o que havia acontecido. Nos primeiros dias, perguntava repetidamente quando a mamãe voltaria. Rodrigo, com o coração em pedaços, precisava explicar de novo e de novo que a mãe não voltaria mais. A casa, antes cheia de risos, estava agora envolta em um silêncio pesado. Rodrigo fazia o possível para manter a rotina de Vitória, tentando preencher o papel de ambos, pai e mãe. Mas a verdade era que ele não sabia como seguir em frente. Cada canto da casa, cada objeto o lembrava de Janaína. O cheiro de seu perfume ainda impregnava no travesseiro ao lado, e apesar de todo o amor que tinha por Vitória, ele se via muitas noites, chorando silenciosamente após colocá-la para dormir. A adaptação à nova vida era um caminho solitário, e embora ele tentasse ser o herói que Vitória precisava, Rodrigo sentia-se impotente diante da imensa responsabilidade de criar a filha sozinho. A saudade de Janaína o esmagava, e a incerteza sobre como criar uma criança em meio a tanto luto o consumia a cada dia. Vitória, por sua vez, mostrava uma resiliência que surpreendia o pai. Mesmo com sua inocência, ela parecia compreender que a vida deles havia mudado para sempre, mas nos braços de Rodrigo encontrava o único conforto que restava. Rodrigo sabia que a vida jamais seria a mesma. As risadas de antes, os abraços espontâneos, as manhãs ensolaradas com café e bolinhos, tudo aquilo parecia ter acontecido em outra vida, uma que ele jamais teria de volta, mas agora ele tinha Vitória, e por ela ele precisava ser forte, mesmo que isso significasse enfrentar a dor mais profunda de sua vida. O vazio ao lado de Rodrigo na cama jamais seria preenchido. Mas olhando para sua filha, ele sabia que de alguma forma teria que continuar por ela. 3 anos haviam se passado desde o dia em que a vida de Rodrigo mudou para sempre. O tempo, com suas artimanhas silenciosas, tentou cicatrizar a ferida aberta pela perda de Janaína, mas por mais que os dias avançassem, o vazio permanecia. O luto, inicialmente um furacão devastador, havia se transformado em uma sombra constante, menos intensa, mas sempre presente. Vitória, agora com 8 anos, crescia com uma força admirável. Embora Rodrigo ainda se questionasse diariamente se estava fazendo um bom trabalho como pai solteiro, ele se mantinha ocupado com a rotina, o trabalho e principalmente com a responsabilidade de cuidar da filha, que se tornara sua razão para seguir em frente. Nos primeiros meses após a morte de Janaína, Rodrigo lutava para retomar o controle de sua vida. Havia noites em que ele acordava sobressaltado, acreditando ouvir a voz de sua esposa. Mas, com o tempo, as noites de choro silenciado tornaram-se menos frequentes,
Ele ainda pensava em Janaína todos os dias, em como ela faria falta nos momentos importantes da vida de Vitória, mas havia aprendido a mascarar a dor, pelo menos o suficiente para seguir adiante. O trabalho na empresa de tecnologia onde ele era gerente de TI havia se tornado uma válvula de escape. Entre códigos, reuniões e relatórios, Rodrigo encontrava um senso de normalidade que o ajudava a manter a mente ocupada. E foi no meio dessa rotina que Simone apareceu. Era uma manhã qualquer, igual a tantas outras. Rodrigo estava no escritório focado em resolver uma questão técnica no sistema da empresa, quando ouviu uma voz nova ao lado dele. Com licença, você é o Rodrigo? A voz era firme, mas havia um toque de simpatia nela. Ele olhou para cima e viu Simone pela primeira vez. Era uma mulher de aparência confiante, com cabelos castanhos e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Usava roupas formais, típicas do Departamento de Recursos Humanos, e segurava uma pasta com vários documentos. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Rodrigo respondeu, ainda um pouco desconcertado pela interrupção repentina. Sou a Simone, a nova assistente de RH. Me disseram que você é o responsável pelo sistema que usamos, e eu estou com algumas dúvidas. Você teria um tempinho para me ajudar? Rodrigo assentiu e rapidamente a orientou no que ela precisava. O que começou como uma conversa rápida sobre trabalho, no entanto, logo se transformou em algo mais. Simone era carismática e direta, e tinha uma maneira leve de lidar com as pessoas. Eles começaram a conversar ocasionalmente nos corredores, trocando ideias sobre o trabalho, e aos poucos, a relação evoluiu para algo mais descontraído. Simone era diferente. Havia algo nela que intrigava Rodrigo, talvez a forma como ela era aberta e despreocupada, ou como conseguia arrancar sorrisos dele em momentos que ele acreditava que não era mais capaz de sorrir. Ela demonstrava interesse genuíno por ele, o que era um contraste marcante com a solidão que ele sentira nos últimos anos. Embora Rodrigo estivesse inicialmente relutante em se envolver com alguém, havia algo em Simone que o fazia se sentir mais leve, mesmo que por alguns momentos. Alguns meses após suas primeiras conversas, Simone o convidou para um café depois do trabalho. O convite, embora simples, fez Rodrigo hesitar por um instante. Ele ainda sentia o peso da ausência de Janaína em cada decisão que tomava, e parte de si se sentia culpado por sequer considerar a ideia de sair com outra pessoa. Mas ele também sabia que, por mais que amasse a memória de Janaína, ela não voltaria, e ele não poderia passar o resto da vida se escondendo do mundo. Ele aceitou o convite, e o encontro foi mais natural do que ele esperava. Sentaram-se em uma cafeteria perto do escritório, conversaram sobre a vida, o trabalho e até sobre alguns aspectos mais pessoais. Rodrigo se surpreendeu ao perceber que estava gostando da companhia de Simone. Ela era engraçada, sabia manter uma conversa interessante e o fazia esquecer, mesmo que por breves momentos, do peso que carregava. Você sempre parece tão sério no escritório. Aposto que ninguém imagina que você tem um lado engraçado, disse Simone com um sorriso travesso, após Rodrigo contar uma história engraçada sobre uma falha no sistema que causou um caos temporário no departamento. Acho que acabei me acostumando a me fechar um pouco, Rodrigo admitiu, sem entrar em detalhes, mas sabendo que Simone provavelmente entendia o que ele queria dizer. Todos temos nossas histórias, ela respondeu, dessa vez com uma leveza na voz, mas seus olhos revelavam compreensão. Conforme os meses passaram, os encontros entre eles se tornaram mais frequentes. Jantares, caminhadas após o expediente e, eventualmente, Simone conheceu Vitória. Rodrigo se preocupava com a reação da filha. Ele temia que ela pudesse se sentir desconfortável ou até mesmo rejeitar Simone. Mas, para sua surpresa, a menina parecia aceitar a presença da nova mulher na vida deles,
Com uma naturalidade que ele não esperava, Simone se mostrou atenciosa e carinhosa com Vitória, conquistando sua simpatia rapidamente. Os três saíam juntos para passeios e, aos poucos, uma nova rotina começou a se formar. Rodrigo sabia que o buraco deixado por Janaína nunca seria completamente preenchido, mas ele também não podia negar que havia algo reconfortante em estar novamente em um relacionamento, em compartilhar sua vida com outra pessoa. No entanto, mesmo com a nova companhia, as lembranças de Janaína ainda o assombravam. À noite, quando Simone não estava por perto, Rodrigo se pegava pensando na esposa. Ele ainda podia ouvir sua voz, lembrar do seu toque, e isso o fazia sentir-se dividido. Como poderia seguir em frente quando ainda sentia tanto a falta de Janaína? E ao mesmo tempo, como poderia negar que Simone estava trazendo algo de bom para a vida dele e de Vitória? A culpa era um peso constante. Quando sorria ao lado de Simone, Rodrigo sentia que estava traindo a memória de sua esposa. Quando se permitia desfrutar de momentos de felicidade, a imagem de Janaína surgia em sua mente como um lembrete de que o passado ainda estava lá, sempre à espreita. Mesmo assim, ele continuava a se abrir para Simone. Era difícil, mas ele tentava. Sabia que merecia uma chance de encontrar a felicidade novamente, por mais complicada que fosse essa jornada. E pouco a pouco, Simone começava a ocupar um espaço maior na vida dele e de Vitória, trazendo consigo a promessa de uma nova esperança. Porém, o que Rodrigo não sabia é que essa nova esperança também traria desafios que ele jamais poderia prever. A relação entre Rodrigo e Simone evoluiu rapidamente após meses de encontros casuais e jantares que se tornaram mais íntimos. O que começou como uma amizade, lentamente, transformou-se em algo mais sério. Rodrigo, embora ainda carregasse as cicatrizes emocionais da perda de Janaína, permitiu-se acreditar que merecia uma segunda chance. O apoio emocional que Simone oferecia a ele, aliado ao fato de que ela parecia se dar bem com Vitória, deu-lhe um senso de esperança que há muito ele não sentia. Foi em uma noite tranquila, durante um jantar no apartamento de Rodrigo, que ele propôs a mudança. Era algo que já vinha sendo sugerido sutilmente por Simone em conversas anteriores, e a hora parecia perfeita. Vitória, mesmo com sua inocência de 8 anos, parecia estar se adaptando bem à presença de Simone na casa. Naquela noite, entre pratos simples e uma conversa descontraída, Rodrigo deu o passo que simbolizaria o próximo nível de sua relação. E se você se mudasse para cá de vez? Rodrigo perguntou de forma espontânea, mas seu tom sério denunciava a importância da proposta. Simone olhou para ele, surpresa por um segundo, antes de sorrir. Você tem certeza disso? Ela perguntou com um leve toque de hesitação. Tenho. Parece o momento certo, você já faz parte de nossas vidas. Respondeu, sentindo-se mais seguro do que imaginava. Vitória, que estava na sala brincando com seus bonecos, aparentemente alheia à conversa, olhou de relance para os dois, mas não demonstrou nenhuma reação negativa. E assim, a mudança foi oficializada. Pouco tempo depois, Simone trouxe suas coisas, e aos poucos foi integrando-se à rotina da casa. A mudança parecia, à primeira vista, exatamente o que a pequena família precisava. Com Simone presente, Rodrigo sentia que tinha mais tempo e apoio. Ela ajudava com as tarefas do dia a dia, ocupava-se da organização da casa e até parecia se importar genuinamente com Vitória. Nos primeiros dias após a mudança, Simone surpreendia Rodrigo com pequenos gestos de carinho, uma refeição especial ao fim do dia, bilhetes carinhosos deixados na cozinha e até ajuda nos deveres de casa de Vitória. Havia uma sensação de normalidade crescente, como se a vida estivesse finalmente voltando aos eixos. Rodrigo, que por tanto tempo lutara para manter o equilíbrio, agora se via dividido entre o trabalho e a satisfação de chegar em casa para encontrar tudo em ordem. Com Simone sorridente e Vitória,
aparentemente confortável. Papai, Simone fez o meu cabelo hoje, disse Vitória uma noite com um sorriso tímido. Rodrigo observou a pequena com tranças que Simone havia feito e sorriu com gratidão. Está lindo, minha princesa. Ele respondeu, beijando a testa da filha e lançando um olhar agradecido para Simone, que observava a cena com aparente satisfação. Tudo parecia perfeito. As manhãs tinham mais leveza, as noites eram mais tranquilas, e pela primeira vez em anos, Rodrigo sentia que sua vida estava voltando ao normal. A presença de Simone não só o ajudava a se reorganizar, mas também preenchia o vazio que Janaína havia deixado, mas lentamente começaram a surgir pequenas fissuras nessa aparente perfeição. Vitória, que sempre fora uma criança falante e alegre, começou a se mostrar mais reservada. A princípio, Rodrigo não percebeu a mudança, o trabalho o consumia mais do que ele gostaria, e ele confiava plenamente que Simone estava cuidando bem de sua filha. No entanto, com o passar das semanas, ele começou a notar algumas nuances, pequenos detalhes, quase imperceptíveis, mas que se destacavam para quem prestasse atenção. Certa noite, após voltar de uma reunião de trabalho, ele entrou na sala e encontrou Vitória sentada sozinha no sofá, em silêncio, enquanto assistia a um desenho animado. Quando ele se aproximou para cumprimentá-la, percebeu que a menina estava retraída. — Como foi o dia, filha? Perguntou ele, se sentando ao lado dela. Vitória olhou para ele, hesitando por um momento, antes de dar um sorriso forçado. — Foi tudo bem, papai, respondeu, mas sua voz soava diferente, menos entusiasmada do que o normal. Rodrigo pensou que talvez ela estivesse apenas cansada. Afinal, a escola e os deveres eram exigentes para uma criança de sua idade. Além disso, Simone, até aquele momento, demonstrava ser sempre atenciosa e carinhosa com Vitória. Não havia motivos para Rodrigo suspeitar de nada em comum, mas as sutilezas estavam lá. Com o passar dos dias, outros sinais começaram a emergir. Simone, que antes parecia sempre animada e carinhosa com Vitória, quando Rodrigo estava por perto, começou a exibir comportamentos estranhos. Rodrigo percebeu, em uma ou duas ocasiões, um olhar mais frio de Simone para Vitória, quase como se algo invisível passasse entre elas. Olhares que, quando Rodrigo percebia, rapidamente eram disfarçados com sorrisos. Ele notou também respostas mais curtas e impessoais de Simone quando Vitória pedia algo na sua presença, embora nada diretamente rude ou agressivo. Certa vez, durante o jantar, Vitória deixou cair um copo de suco na mesa, derramando o líquido por todo lado. A menina ficou visivelmente assustada, mas, antes que Rodrigo pudesse reagir para tranquilizá-la, Simone lançou um olhar gelado na direção de Vitória. — Isso não pode acontecer toda hora, Vitória, disse Simone em um tom controlado, mas com um ar severo que Rodrigo não estava acostumado a ouvir. Rodrigo, percebendo o desconforto de Vitória, rapidamente amenizou a situação, sorrindo para a filha. — Não se preocupe, meu amor. Acontece. Vamos limpar isso juntos, disse ele, pegando um pano de cozinha e começando a limpar a bagunça. Simone sorriu levemente, mas algo naquela reação deixou Rodrigo inquieto. Ele afastou o pensamento, racionalizando que Simone talvez estivesse apenas tentando ensinar Vitória a ser mais cuidadosa. Mas a inquietação ficou. A rotina seguia seu curso, e por mais que tentasse não dar importância às pequenas coisas, Rodrigo não podia negar que algo parecia fora do lugar. Vitória, por outro lado, estava cada vez mais calada. Em outros tempos ela contava ao pai cada detalhe de seu dia na escola, cada desenho que fazia ou brincadeira que inventava. Agora, seus relatos eram mais curtos e muitas vezes ela se fechava em seu quarto mais cedo, preferindo o silêncio. Rodrigo sentiu uma crescente sensação de desconforto.
Havia momentos em que ele se pegava olhando para Simone e se perguntava se estava imaginando coisas. Afinal, ela continuava a demonstrar carinho por ele e ainda ajudava na casa com o mesmo entusiasmo de antes. Talvez fosse apenas o estresse do trabalho e a adaptação à nova vida em família. Ele queria acreditar nisso. Mas dentro de si, algo lhe dizia que havia mais por trás do que seus olhos podiam ver. E assim, a calmaria que parecia ter finalmente alcançado a vida de Rodrigo começava a ser interrompida por leves, mas persistentes sinais de que algo estava errado. A harmonia aparente se mantinha de pé, mas o alicerce sobre o qual ela se sustentava começava a ruir lentamente. Os dias passavam e o comportamento de Vitória mudava de forma silenciosa, mas perceptível. A menina, que antes iluminava a casa com risos e conversas intermináveis, começava a se retrair cada vez mais. Rodrigo, preso à correria do trabalho e às responsabilidades do dia a dia, inicialmente não percebeu as mudanças sutis. Simone parecia continuar sendo a parceira ideal, cuidando da casa, ajudando Vitória com os deveres e sendo uma presença constante. No entanto, a Vitória que ele conhecia estava se afastando lentamente e ele demorou a notar. Vitória começou a passar mais tempo sozinha, trancada no quarto, alegando cansaço ou necessidade de fazer os deveres de casa. Quando estava na presença de Simone, seus olhos pareciam sempre procurar o chão, evitando qualquer confronto direto. As brincadeiras e conversas com o pai, que antes eram um ponto alto do dia, foram se tornando raras. Rodrigo tentava compensar a distância, mas algo estava fora do lugar. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, Rodrigo entrou no quarto de Vitória para dar-lhe boa noite. A luz suave do abajur iluminava o quarto decorado com cores vivas e brinquedos espalhados. Mas Vitória não parecia parte desse cenário. Estava sentada na cama, segurando um dos seus bichos de pelúcia com uma expressão fechada, muito diferente da garotinha alegre de antes. — Está tudo bem, filha? Perguntou Rodrigo, tentando soar casual, mas com uma crescente preocupação na voz. Vitória hesitou. Rodrigo notou o tremor leve em suas mãos. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela, colocando a mão em seus cabelos. A menina desviou o olhar, mordendo o lábio como se estivesse tentando segurar algo. — Papai! Vitória começou com a voz baixa e insegura. Eu preciso te contar uma coisa. Rodrigo, sem perceber o peso das palavras que estavam por vir, inclinou-se para mais perto, seu coração já batendo mais rápido. — Claro, meu amor, pode falar. O que aconteceu? Vitória olhou para o pai, seus olhos marejados, a angústia refletida no rosto infantil. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. — A Simone, ela não é boa comigo quando você não está em casa, papai. Sua voz era um sussurro, mas cada palavra era como um golpe para Rodrigo. Rodrigo piscou, confuso. — O que você quer dizer com isso? Ele tentou manter a calma, mas a tensão na sua voz era visível. Vitória abraçou o ursinho com mais força, seu corpo pequeno encolhido sob o peso das palavras. — Ela grita comigo, fala que se eu contar algo para você, vai ser pior. Ela me machuca, papai. Às vezes me empurra e... Vitória engasgou nas palavras, suas mãos pequenas tremendo. Ela disse que se eu te contasse, você não acreditaria em mim. Rodrigo sentiu o mundo girar. A realidade parecia se fragmentar diante dele. As palavras da filha ecoavam em sua mente, mas ele lutava para processá-las. Como poderia Simone, a mulher que ele confiava, estar tratando sua filha dessa maneira? Ele tentou racionalizar o que Vitória estava dizendo, tentando encontrar uma explicação que não fosse tão devastadora. — Filha, você tem certeza? Ele perguntou com cautela, ainda em choque. Simone nunca... Eu nunca vi nada assim, mas Vitória assentiu com a cabeça, lágrimas silenciosas, agora escorrendo pelo seu rosto.
Eu não estou mentindo, papai. Eu juro. Rodrigo ficou imóvel por alguns segundos, o coração martelando no peito. A ideia de que Simone pudesse estar sendo cruel com sua filha parecia inconcebível. Ele se lembrava de todos os momentos em que Simone parecia tão carinhosa, tão atenciosa. Como poderia ser verdade? No entanto, olhando para os olhos de Vitória cheios de medo e tristeza, ele sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo. Eu acredito em você, filha. As palavras saíram firmes, embora por dentro Rodrigo estivesse despedaçado. Eu vou resolver isso. Eu prometo. Ele puxou Vitória para perto, segurando-a com força, enquanto ela chorava baixinho em seu peito. O choque e a dor começaram a se transformar em uma raiva crescente. Como ele não havia percebido? Como não viu os sinais antes? Agora, tudo parecia fazer sentido. O comportamento retraído de Vitória, os olhares estranhos de Simone, as respostas frias. Rodrigo sentiu um peso enorme de culpa por não ter notado antes, mas a verdade estava à sua frente, e ele sabia que precisava agir. Ele não deixaria que ninguém, nem Simone, fizesse mal à sua filha. As palavras de Vitória não saíam da cabeça de Rodrigo. Ele passava os dias imerso em uma tormenta interna, tentando conciliar a imagem carinhosa que tinha de Simone com as terríveis revelações de sua filha. A dúvida corroía seu pensamento, mas algo dentro dele sabia que não podia ignorar os sinais. Cada vez que ele via Vitória encolhida, silenciosa, o medo e a desconfiança cresciam. Por mais que tentasse racionalizar a situação, como qualquer pai faria, a verdade se tornava cada vez mais impossível de negar. Após noites mal dormidas e dias de silêncio tenso em casa, Rodrigo tomou uma decisão. Ele precisava ver com seus próprios olhos. Saber a verdade, de uma vez por todas. A ideia de enganar Simone, de criar uma situação onde pudesse flagrá-la, era perturbadora. Mas ele sabia que era a única maneira de proteger sua filha. O plano começou a se formar em sua mente com precisão. Ele não confrontaria Simone diretamente, não ainda. Ao invés disso, fingiria que ia sair para o trabalho, mas, em vez de ir embora, se esconderia no armário do quarto de Vitória, aguardando o momento em que Simone ficasse sozinha com a menina. Só assim poderia ver, sem sombra de dúvida, o que realmente acontecia quando ele não estava por perto. As palavras de Vitória não saíam da cabeça de Rodrigo. Ele passava os dias imerso em uma tormenta interna, tentando conciliar a imagem carinhosa que tinha de Simone com as terríveis revelações de sua filha. A dúvida corroía seu pensamento, mas algo dentro dele sabia que não podia ignorar os sinais. Cada vez que ele via Vitória encolhida, silenciosa, o medo e a desconfiança cresciam. Por mais que tentasse racionalizar a situação, como qualquer pai faria, a verdade se tornava cada vez mais impossível de negar. Após noites mal dormidas e dias de silêncio tenso em casa, Rodrigo tomou uma decisão. Ele precisava ver com seus próprios olhos. Saber a verdade, de uma vez por todas. A ideia de enganar Simone, de criar uma situação onde pudesse flagrá-la, era perturbadora, mas ele sabia que era a única maneira de proteger sua filha. O plano começou a se formar em sua mente com precisão. Ele não confrontaria Simone diretamente, não ainda. Ao invés disso, fingiria que ia sair para o trabalho, mas em vez de ir embora, se esconderia no armário do quarto de Vitória, aguardando o momento em que Simone ficasse sozinha com a menina. Só assim poderia ver, sem sombra de dúvida, o que realmente acontecia quando ele não estava por perto. Naquela manhã, Rodrigo agiu como se fosse mais um dia normal. Vestiu-se para o trabalho e deu um beijo rápido em Simone, que estava na cozinha, preparando o café. Vou voltar um pouco mais tarde hoje. Tenho uma reunião importante, disse ele, tentando parecer casual. Simone assentiu, sorrindo como sempre, enquanto mexia o café.
Não se preocupe, querido, eu cuido de tudo por aqui. Rodrigo forçou um sorriso, mas o aperto no peito só aumentava. Ele se despediu rapidamente de Vitória, que estava quieta, seus olhos tristes seguindo cada movimento do pai. Rodrigo agachou-se diante dela. Lembra da palavra que combinamos? Perguntou ele baixinho, para que Simone não o visse. Vitória assentiu, seus olhos grandes revelando um medo que Rodrigo nunca deveria ver em uma criança tão jovem. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou, antes de sair pela porta da frente. Fechando a porta atrás de si, Rodrigo saiu do apartamento apenas para voltar silenciosamente pela porta dos fundos, que ele deixara entreaberta. Cautelosamente, entrou e subiu as escadas, certificando-se de que Simone não o visse. O coração batia descompassado, enquanto ele se esgueirava até o quarto de Vitória e se escondia dentro do armário, tomando o cuidado de deixar uma fresta aberta para observar o que aconteceria. A espera foi angustiante. Do esconderijo, Rodrigo ouvia o som da rotina diária acontecendo lá fora. Passos leves de Simone, o arrastar de cadeiras, o som abafado de um rádio tocando na cozinha. Vitória estava no quarto, aparentemente fazendo seus deveres de casa, mas o silêncio entre mãe e filha era quase palpável. Rodrigo sentia o suor escorrendo pelas têmporas, o corpo tenso, cada segundo se arrastando como uma eternidade. E então, a porta do quarto se abriu. Simone entrou com passos firmes, o rosto sem o sorriso habitual que ela exibia quando Rodrigo estava por perto. Havia uma frieza nela que Rodrigo nunca tinha visto antes, uma expressão dura que ele mal reconhecia. Sem dizer nada, Simone fechou a porta atrás de si e ficou ali, em pé, olhando para Vitória, que imediatamente se encolheu na cadeira. Eu já falei para você que não quero bagunça nesse quarto, disse Simone, com uma voz baixa, mas cortante. Vitória não respondeu, abaixando a cabeça. Rodrigo, no armário, sentiu o estômago se revirar. A me ignorar agora? Simone deu um passo à frente, seu tom de voz mudando para algo mais ameaçador. Eu sei muito bem o que você anda dizendo para o seu pai. Ela se aproximou mais de Vitória, que tremia levemente. O ar no quarto parecia pesar mais a cada palavra dita por Simone. Se você acha que ele vai acreditar em você, está muito enganada. Ele não te ama mais do que me ama. Simone continuou, com uma voz manipuladora cheia de veneno. Crianças mimadas como você só causam problemas. Se continuar assim, vai se arrepender. Rodrigo observava tudo em silêncio, o coração batendo descontroladamente no peito. Ele estava à beira de explodir, mas sabia que precisava esperar o momento certo. Então, de repente, Simone fez algo que congelou o sangue de Rodrigo. Ela agarrou o braço de Vitória com força, puxando a menina de forma brusca. Olha para mim quando eu falo com você, exigiu, seu rosto agora distorcido pela raiva. Vitória soltou um leve gemido, e naquele momento, Rodrigo viu marcas vermelhas começarem a aparecer no braço da filha, onde os dedos de Simone a apertavam. Aquilo foi o suficiente. Vitória, desesperada, soltou a palavra que ela e o pai haviam combinado. Sombra era a palavra que significava que ela precisava de ajuda. Rodrigo não podia esperar mais. Sua visão ficou turva de raiva e ele saiu do armário num rompante, como um pai protetor, pronto para enfrentar qualquer ameaça. Solta ela agora, gritou, sua voz ecoando pelo quarto. Simone deu um salto, surpresa com a presença inesperada de Rodrigo. Ela soltou o braço de Vitória, que correu para os braços do pai, tremendo de medo. Simone ficou ali, estática, como se tentasse processar o que acabara de acontecer. O choque em seu rosto rapidamente deu lugar a uma tentativa desesperada de se justificar. Rodrigo, você não entende? Ela está mentindo. Ela... Eu vi tudo, interrompeu ele, sua voz baixa, mas cheia de fúria. Não tem mais o que explicar, Simone. Saia daqui. Agora.
Simone tentou ainda insistir, lágrimas falsas surgindo em seus olhos. Rodrigo, por favor, ela está inventando isso porque está com ciúmes. Eu estava apenas tentando educá-la. Chega! Rodrigo gritou. Não toque mais na minha filha. Vá embora. Simone ficou ali por um momento, como se não acreditasse no que estava ouvindo, mas ao ver o olhar determinado de Rodrigo, percebeu que não havia mais como se defender. Com um último olhar gélido para Vitória, ela saiu do quarto e, minutos depois, do apartamento. O silêncio que ficou após sua saída era quase ensurdecedor. Vitória chorava baixinho no colo de Rodrigo, enquanto ele a segurava com toda a força que tinha. O peso da situação finalmente se abateu sobre ele, e ele percebeu que, apesar de todo o sofrimento, ele havia feito a escolha certa, havia protegido sua filha. Agora, a prioridade era garantir que aquilo nunca mais acontecesse. Momento em que Simone cruzou a porta e desapareceu do apartamento, deixou um silêncio denso no ar, mas não trouxe alívio imediato para Rodrigo. Sua mente ainda estava em um turbilhão, ecoando as palavras de Simone, a forma como ela tentou manipular a situação, e, acima de tudo, a dor no olhar de Vitória. A pequena menina que sempre havia sido tão forte em sua inocência, agora carregava marcas invisíveis, que eram muito mais profundas do que qualquer outra coisa. Depois que Simone foi embora, Rodrigo trancou a porta com mãos trêmulas e ali, parado na entrada da sala, olhou para Vitória, que ainda estava agarrada a ele, seus olhinhos cheios de lágrimas. O medo em seu rosto era algo que Rodrigo nunca mais queria ver. Eu nunca mais vou deixar nada de ruim acontecer com você, meu amor, disse ele com uma voz firme, mas carregada de emoção. Isso acabou agora? Ele sabia que dizer aquelas palavras era apenas o começo de uma longa jornada. O que Simone havia feito, os traumas que Vitória enfrentaria, não iriam desaparecer de um dia para o outro. Mas ele estava determinado. A partir daquele momento, sua prioridade era proteger sua filha, reconstruir a confiança e a segurança que haviam sido roubadas dela. Na manhã seguinte, Rodrigo começou a tomar as medidas necessárias para garantir que Simone nunca mais voltaria a fazer parte de suas vidas. A primeira coisa que fez foi trocar as fechaduras. Ele sabia que aquilo, embora fosse um gesto físico, representava muito mais. Era um símbolo de que o controle, a segurança de seu lar, estava de volta em suas mãos. Contratou também uma empresa de segurança para instalar câmeras ao redor do apartamento. Queria garantir que ele e Vitória estivessem seguros, que nada pudesse penetrar aquele espaço de novo. Cada nova medida, cada câmera instalada, era como uma camada de proteção extra para sua filha. Vitória, que antes se retraía, começava a se abrir novamente, lenta, mas perceptivelmente. Rodrigo passava o máximo de tempo possível com ela, e juntos começaram a construir algo novo, uma maneira de transformar a dor em uma força que os unisse ainda mais. Rodrigo sabia que Vitória precisaria de tempo para lidar com o que havia acontecido, mas ele também queria que ela sentisse que não estava sozinha, que havia poder em se proteger e em ajudar outras crianças que, assim como ela, talvez estivessem sofrendo em silêncio. E foi assim que uma ideia começou a brotar na mente de Rodrigo, uma ideia que ele sabia que poderia fazer a diferença, não apenas para Vitória, mas para muitas outras crianças. Rodrigo, sendo um especialista em tecnologia, sabia que poderia usar suas habilidades para transformar a dor em algo produtivo. E foi assim que ele começou a desenvolver um aplicativo voltado para a denúncia de maus-tratos contra crianças. O conceito era simples, mas poderoso, um meio discreto e acessível para que crianças ou qualquer pessoa próxima delas pudessem reportar casos de abuso. O aplicativo seria gratuito, fácil de usar e teria a funcionalidade de conectar denúncias diretamente com as autoridades locais.
Nas semanas que se seguiram, Rodrigo trabalhou incansavelmente no projeto. Ele queria que o aplicativo fosse uma ferramenta real para mudar vidas, para ajudar crianças a terem uma voz, mesmo quando sentissem que não tinham. Vitória, agora mais confiante, participava do processo de criação, dando sugestões sobre como o aplicativo deveria funcionar de forma que as crianças se sentissem seguras usando-o. Acho que as crianças têm que sentir que é como um jogo de heróis. Vitória disse um dia, enquanto brincava com seu tablet, algo que as faça sentir que podem ser corajosas e pedir ajuda, como eu fiz. Rodrigo sorriu, sabendo que, apesar do trauma, sua filha estava mostrando uma força impressionante. Ele incorporou a ideia de Vitória no design do aplicativo, transformando-o em uma plataforma lúdica, mas funcional. Cada criança que usasse o aplicativo se tornaria uma espécie de agente secreto, denunciando o que precisasse ser denunciado de forma segura. O lançamento do aplicativo trouxe uma sensação de realização para Rodrigo. Sabia que, ao fazer isso, não estava apenas protegendo sua filha, mas também ajudando a proteger muitas outras. Ele distribuiu o aplicativo gratuitamente, enviando notificações para escolas, psicólogos infantis e redes de proteção infantil. Em pouco tempo, o aplicativo começou a ser usado em várias regiões e os feedbacks foram positivos. Ele havia transformado sua dor em uma forma de prevenção para outras crianças. Dentro de casa, o vínculo entre pai e filha se fortaleceu. Para ajudar Vitória a lidar com o trauma, Rodrigo criou uma atividade especial. Eles começaram a fingir que eram espiões, protegendo a casa, como se o apartamento fosse uma base secreta. Era uma maneira lúdica de fazer com que Vitória se sentisse segura, participando ativamente de sua própria proteção. Eles montaram juntos pequenas missões imaginárias em que defendiam a casa de vilões invisíveis, fazendo com que as noites fossem mais leves e os dias menos assustadores. Estamos prontos para a missão, agente Vitória? Rodrigo perguntava com um sorriso conspiratório todas as noites antes de dormir. Sempre, agente papai, respondia Vitória, agora rindo com entusiasmo. Aquelas brincadeiras não apenas ajudavam Vitória a recuperar sua confiança, mas também serviam como um lembrete constante de que ela estava segura ao lado do pai. Aos poucos, as sombras que Simone havia deixado para trás começaram a se dissipar, dando lugar a momentos de felicidade e superação. Rodrigo sabia que a jornada de cura seria longa, tanto para ele quanto para Vitória, mas havia esperança. A dor que ambos haviam enfrentado os uniu de uma maneira mais profunda do que qualquer outra experiência. Eles haviam superado juntos uma das piores provações de suas vidas, e agora estavam mais fortes do que nunca. No fim, Rodrigo olhava para sua filha e sabia que, apesar de tudo, eles estavam prontos para reconstruir suas vidas, com a promessa de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse, e assim, pai e filha, unidos pelo amor e pela força de superação, seguiram em frente, prontos para o futuro que os aguardava. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.